Quem conhece o missionário Hélio? Conhecem? Hélio, vem cá, por favor. Ah, o Kleber conhece. Hélio, eu não conhecia e não conheço ele, conheci ele agora também. O pastor Carlos falou para mim no domingo para que eu viesse para dirigir a liturgia, mas que ia ter um pregador aqui que ele acredita, que ele confia. Legal, né? Que bom. Nós não conhecemos, mas o pastor conhece ele muito bem. O Hélio dirige uma casa de comunidade terapêutica, né? Já foi ajudante do pastor Beethoven e agora dirige a sua comunidade. Trabalho difícil, hein? Gratificante, mas difícil. Não, tem trabalho que é... Tem trabalho, um dia eu falei para um amigo meu, Hélio, ele é engenheiro elétrico, engenharia elétrica. Daí eu falei, que difícil o seu serviço, tem que pensar muita coisa. Ele falou, difícil é o seu, que passa no sol o tempo todo. O meu é sentado com ar-condicionado, é de apelo intelectual alto, mas meu trabalho é fácil. No reino de Deus, mesma coisa. Tem trabalho que é mais fácil e o dele tem que arregaçar as mangas, né? Vamos orar por ele? Querido Pai, o Senhor conhece o Hélio muito bem, sabe de onde ele vem e sabe como a mensagem, o sermão se formou no coração e na mente dele. E eu te agradeço por isso, porque o Senhor dirige a igreja tanto na comunidade terapêutica que ele preside, como aqui nesse lugar. O Senhor tem completa liberdade, Espírito Santo, para falar conosco. Abre a mente dele, a boca dele, o coração dele, para despejar para a gente o que vem do céu. E abre os nossos corações, a nossa mente, o nosso ouvido, para aproveitarmos ao máximo da sua semente, Senhor. Para que nós possamos ser lugar de fruto. Esse é o nosso pedido. Eu te agradeço pela vida do Hélio. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. A paz seja convosco. Eu, há alguns anos atrás, vim conhecer o Evangelho através da minha mãe. Minha mãe, ela é da Assembleia de Deus, eu amava ir na Assembleia de Deus com ela, só que eu era loucão. Muitas vezes, eu fui muito louco de maconha, para ouvir o culto. Só que foi cantado aqui um louvor hoje que me remeteu àquele tempo. Fala, Samuca. Suavidade total. Me remeteu àquele tempo quando eu ia na casa da minha mãe, nos domingos à tarde, eu fumava um antes de chegar lá, e pingava um colírio para desbaratinar. Na minha cabeça enganava, mas só enganava a mim, e a mais ninguém. E eu chegava lá e ela colocava uma fita, na minha época ouvia-se fita, colocava uma fita cassete no toca-fitas ali e tocava uma música que chamava-se 100 Ovelhas. Era um negãozão, assim, gordão, o pastor Oséias de Paula. E ele cantava, eram 100 ovelhas, juntas no aprisco. E eu não entendia por quê. Mas aquela música chegava diferente aos meus ouvidos. Hoje eu sei que foi a unção de Deus na vida daquele homem que de alguma forma alcançou a minha. De um cara muito louco, que gastava grana com droga, gastava o tempo com droga, dispensava a companhia da família para usar droga, mas a voz daquele pastor, naquela fita, me alcançou. A unção de Deus na vida daquele cara, bicho, me alcançou. Nunca ouvi pessoalmente,
Na verdade, eu ouvi uma vez numa fita de DVD, não era DVD, né? Era videocassete. Numa fita de videocassete do Marco Feliciano, lá do pastor Marco Feliciano, lá das antigas, eu vi ele, assim em cima do púlpito, e um cara o homenageou. Foi o pastor Oséias de Paula. Ah, que massa o senhor aqui. Ele não falou massa, né? Mas, né? Pô, o senhor é um cara da hora e tal. E eu ouvi. E hoje eu digo a vocês que o Senhor Jesus, ele de muitas formas, o Senhor Deus, de muitas formas, ele alcança aqueles que ele busca. E ele dá um jeitinho, né, de trazer para perto dele. Estou revendo aqui esse estimado irmão, que é irmão de um grande amigo meu, Ricardo Corvalan. Gosto dele, um piá da hora, que também tem um chamado do Senhor Deus, que também tem um ministério na vida dele, tá ligado, Samuca? E que, como eu, durante muitos anos, ficou se batendo, se esperneando, não aceitando, resistindo. A Bíblia ela nos diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele... Eu fazia o contrário. Eu me sujeitava ao diabo, resistia a Deus e fugia dele. Mas ainda assim, o amor daquele Jesus que deu a vida dele numa cruz, naquela tarde, foi por mim também. Eu me chamo Hélio, eu sou coordenador da comunidade terapêutica Missão Recomeço. Eu estou aqui debaixo da bênção do pastor Wagner Darby, que é o meu pastor, me liberou para estar aqui. Eu estou aqui porque um homem chamado Beethoven, durante alguns anos, estendeu a mão para mim. E de novo, e de novo, e de novo. E quando ninguém mais estendia a mão, ele falou: filho, volta. Venha para cá. Deixe Deus trabalhar na tua vida. Em 2017, em setembro de 2017, eu aceitei voltar pela 10ª, não sei quantas vezes, mas eu tive mais de 15 internamentos. Em algum momento, nem eu mais acreditava em mim. Mas eu estou aqui hoje não para pregar para você. Você está bem suprido de pregação. Você está bem suprido de mensagem. Eu conversava ali com a doutora Carissa Laís, que me acompanha hoje, e eu dizia assim que pregar na igreja do pastor Carlos é como você ser convidado para cozinhar no restaurante do Jacan. É uma tarefa difícil. Mas eu estou aqui para falar de algo que o Salmo 126 nos fala. Ele diz assim no versículo 3: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Aleluia! Dá uma salva de palmas para o Senhor. Louvado seja Deus. É disso que eu vim falar essa noite. Eu sou pai da Adriele, sou genro do Arthur, sou vovô da Marina, do Joaquim e do Vicente, e eu sou muito feliz por isso. Eu sou muito grato a Deus por isso. Um dia, eu desejei ser pai, e eu desejei ser pai de uma menina, e eu era um menino. Eu tinha 14 anos, eu estava assistindo um desenho, na época do He-Man, e daí eu vi um nome sair naquele desenho, e eu falei: esse vai ser o nome da minha filha. Eu tinha 14 anos e eu nunca tinha namorado ninguém, nem uma menina, porque por incrível que pareça, eu era feio. Eu sei que você olhando para mim hoje, você não consegue imaginar isso. Mas eu já fui um piazinho feio.
vermelhinho, tudo pintadinho, arteiro que só. Mas no meu coração já brotava o desejo, pastorzão, de ser pai, mano. Eu falei, quero ser pai de uma menina, e o nome dela vai ser Driele. O Rogério falou, ô pai, brincadeira, hein? Do desenho? Eu falei, pois é, né, Dri? E aquilo Deus fez uma realidade na minha vida, e eu me tornei pai aos 19 anos, ainda loucão. Aos 14 anos eu conheci aquela substância que destruiu boa parte da minha vida. Comecei, como todos sabem, primeiro tomar uma beira na saída, na balada e tal, fumar um careta, depois passou para um bag, cola de sapateiro, e cocaína e crack por final. E eu fiquei morando na rua durante 2 anos. Mas hoje eu sou coordenador de uma comunidade terapêutica chamada Missão Recomeço. Hoje eu sou aspirante a teólogo, estou na metade de um curso de teologia. Hoje eu sou psicoterapeuta e sou monitor em dependência química, formado pelo Instituto Federal do Paraná. E é disso que eu vim falar. Das grandes coisas que Deus faz por nós. É ou não é, Samuca? Porque Deus ele tem maravilhas para fazer e Ele faz aonde não existe. Ele faz aonde os olhos do Hélio, que são julgadores, que olha e fala assim, não, esse maluco aí, já deu o que tinha que dar, irmão. Para ele não tem mais jeito. Só que quando o Hélio fala assim, o Senhor Jesus fala assim, quem falou? Quem falou que não tem mais jeito? Porque do céu não veio essa palavra. Porque do trono da graça não veio essa palavra. A palavra que vem do trono é, enquanto a vida, a esperança, irmão. O Senhor Jesus falou assim, tantos quantos vierem a mim, nenhum eu lançarei fora. E eu vim. Tropeçando, caindo, levantando, e vim. Passei muitas noites com o irmão desse cara aqui, ó. No monte, bicho. Ele tocava só 3 louvores. Toda noite nós íamos no monte, nós estávamos fazendo uma campanha. Toda noite ele tocava os mesmos 3. E toda noite era diferente. Porque onde o Espírito de Deus se manifesta, ali há a liberdade. Ali há a alegria. Ali há a transformação. Ali há a mudança. Quantos aqui conhecem o pastor Beethoven? Será que ele é loucão ou não? Fui discipulado por ele durante muitos anos. O pastor Beethoven é um cara muito doido, maluco. Ele fala assim, eu sou viciado em viciado. Eu sou para-raio de louco. Se eu for lá para a Amazônia e me esconder atrás de um toco, vai parar um índio atrás de mim e vai falar, preciso de ajuda. Estou fumando muito cachimbo da paz. Essa é a fala dele. E quando o bagulho fica louco, fica, né, Samuca? Quando o negão está injuriado, sai da frente. Só que aquele homem me ensinou muitas coisas. Quando ele dizia assim, aqui tem homem de Deus. Você está pensando o quê? Está achando que eu caí aqui de paraquedas? E eu fui aprendendo com ele. Muitas coisas acerca do Evangelho, mas de viver o Evangelho. De viver no dia a dia. Comunidade terapêutica não é fofo, não. Não é muito gostoso você estar num tratamento na comunidade terapêutica, porque você está todos os dias com as mesmas pessoas. E aquele cara que você não engole, você tem que não engolir todos os dias. Até chegar um momento que o Espírito Santo fala assim, aí, vai lá, troca uma ideia com o cara, irmão. Você é tão vacilão quanto ele? Vai ficar nessa? Vai lá, perdoa o cara. Ou muitas vezes a pessoa vem e fala assim, cara, preciso te dar um abraço, velho. Por quê? Não, porque eu falei mal de você pra caramba. Eu falei, meu, entra na fila aí. É assim que é. E eu fui aprendendo nesse ambiente de comunidade terapêutica a ser grato a Deus. E hoje eu sou grato a Deus pelo Joaquim e o Vicente que estiveram aqui
Outro dia ficaram berneando aqui na frente. A mãe segurava um, o outro escapava. Segurava o outro escapava. Vou contar para vocês um pouquinho da história dela. Ela sofreu muito com o meu vício. Ela ia para a casa da minha mãe, porque a mãe dela desanimou de mim, mano. Quem que não desanima? Falou, vai achar o caminhão que você caiu, maluco. Para mim já deu. Sai do meu colo. E eu fui para a casa da minha mãe. Fui levar o problema para lá. Ela me devolveu para minha mãe. Segura o BO aí que é da senhora. E a minha filha ia lá me ver, minha filha com 7 anos, ficava o dia inteiro na janela esperando eu voltar, que eu falava, o pai vai ali e já vem. Só que não vinha. Muitos traumas ela trouxe, que vieram a partir de mim. Obrigado, irmão. Muitos traumas ela trouxe que vieram a partir de mim. A partir das minhas escolhas. A partir do meu modo de viver que eu escolhi. E em alguns momentos eu estava lá. E ela nunca me abandonou. Ela sempre acreditou no pai dela. Né? E nos momentos de lucidez, eu conseguia transmitir aquele amor de pai para ela. Brinquei muito com ela. Nós temos muitas lembranças maravilhosas e algumas tristes. Mas quando ela tinha lá por volta de 11 anos, bicho, eu chegava e falava assim para ela, Dri, você vai ser pai de gêmeos. Quando você for mamãe, você vai ter 2 vermelhinhos correndo pela casa, bem louco. E eu vim falando isso para ela. Sempre orei para que Deus desse a ela um homem que a honrasse, que a respeitasse, que a amasse, que cuidasse dela, desde quando ela era pequenininha, do tamanho daquela menininha ali. Ó. Eu chegava em casa e falava, Adri, vamos na igreja? Eu era loucão, pastor. Só que Deus me chamava, cara. E eu não conseguia não ir, eu ia na Assembleia de Deus. Em casa eu ouvia Iron Maiden, eu ouvia assim. AC/DC, na igreja eu ouvia Oséias de Paula. E o Oséias de Paula entrava diferente nos meus ouvidos e no meu coração. Fazia algo diferente. E eu falava, Adri, vamos para a igreja com o pai? Ela falava assim, pai, mas eu queria ir com aquele vestido branco. Foi, por que você não vai? Porque a mãe não deixa, mas o pai deixa. Vai lá, pega lá. E ela ia toda feliz. Sabe o que eu ouvi, pastor, há 10 dias atrás? Pai, obrigado, porque você me apresentou Jesus. Mas quem convence ela, cara, não sou eu, irmão. Convence ela, irmão, não é o pastor Carlos, não é... Qual é o nome do pastor? Como? Pastor Juju. Não é o pastor Juju que te convence, irmão. Mas é o Espírito Santo de Deus. É só Ele, cara, que tem esse poder de te convencer. E Ele convenceu um cara que era loucão, que morou na rua, a sair de lá. E sabe como que foi, irmão? Eu estava um dia ali na frente do mercado municipal, sentado na calçada, usando droga na frente de todo mundo, que o nó é descarado, né? Pedindo dinheiro para a turma. E o Espírito Santo falou assim para mim, moça, Hélio, me chamou pelo nome. Hélio, você está na rua, nós falava mendigo, não era mendigo. Você está mendigo, mas você não é mendigo. O que você está fazendo aí? E aquele dia eu olhei, Samuca, e eu vi que a única coisa que eu estava produzindo era lixo. Porque onde eu sentava sem nada nos bolsos. Pastor, mas a hora que eu levantava, eu deixava um saco preto de 100 litros de lixo, cheio. Eu não sei de onde que vem. Mas do céu não é. E aquele dia o Espírito Santo me convenceu de que eu poderia
produzir algo mais. Que um dia o que eu produzia não era lixo. E como aquele jovem que vocês conhecem, que disse: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, porque eu já tinha passado por lá, me batizei numa igreja do Evangelho Quadrangular. Algumas coisas que foram feitas aqui hoje vieram de encontro comigo, me trouxeram lembranças de quando eu era um novo convertido, de quando Jesus falou comigo, de quando eu recebi um convite, irmão, eu sentado lá no meio da igreja, quase no final, passou a pastora e falou assim: Hélio, você não quer participar do coral? E na minha cabeça, cara, coral era paia. Na minha cabeça era. Eu não entendia como bênção. Falei: essas horas participar do coral? Falei assim: pastora, não quero. Ela parou, olhou, falou: não, firmeza, com Deus é isso, é assim sim ou não, não, beleza. Só que hoje eu entendo, pastor, que eu desperdicei uma oportunidade que Deus me deu naquela noite. E eu vou te dizer por quê. Porque eu, minutos antes, cara, da pastora vir falar comigo, eu estava cantando a música que eles cantavam lá na frente e eu senti que algo diferente na minha voz aconteceu. E eu pensei: opa, que bagulho massa, parece aquele maluco lá cantando. E ela veio e me deu a oportunidade, porque Deus já havia me dado essa bênção. E eu falei: não quero. E depois de muitos anos, usando drogas, eu percebi que eu detonei a minha garganta. E que eu já não conseguia mais alcançar aquela forma de cantar como foi naquela noite. E foi só naquela noite. Eu não quis, ele falou: demorou, não quer, passa a bola para frente. Sempre tem quem queira. Hoje eu trabalho com pessoas com problema de dependência química. Só que, na realidade, o maior problema que essas pessoas têm não é a droga, não é a dependência química, mas é o caráter, que precisa ser mudado, que precisa ser trabalhado, que precisa ser transformado. E não existe uma forma de você conseguir isso, senão através da palavra de Deus. Eu trabalho com pessoas que precisam até tomar medicação. E é bênção. É bênção, porque muitas vezes um remédio que segura a ansiedade do cara, segura ele mais uma semana, mais 15 dias, mais um mês na comunidade, trazendo ele então a lucidez. Ele para e fala: opa, por que eu estou produzindo lixo se eu posso produzir outras coisas? Se eu posso produzir coisas que sejam bênção na vida das pessoas. Remédio é bênção, quando prescrito por um profissional qualificado para isso, por um tempo determinado, uma dosagem determinada, é bênção. Às vezes eu ouço assim: Hélio, mas cara, eu não quero trocar uma droga pela outra. E eu pergunto: quantas vezes você viu um cara chegar na biqueira com um bujão de gás nas costas e falar: me dá uma cartela de carbamazepina? Não acontece, cara. É controlado. É para o bem, é bênção. Mas sem o poder transformador do Espírito Santo, maluco, não dá boa. Fica até sem usar, mas não alcança o objetivo da vida eterna. Não alcança. Não alcança o verdadeiro amor. Não alcança o amor personificado. Eu vou ler com vocês o salmo que eu vim para ler hoje, que é o Salmo de 126, a minha tradução é NTLH, por favor me acompanhe. O versículo 1 diz assim: quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. E de fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. E no 4 diz assim: ó Senhor, faze com que
prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Em 4 de setembro de 2017, eu encontrei com o pastor Beethoven, na verdade, um tempo antes. Eu encontrei com o pastor Beethoven no centro de Curitiba. E eu estava alguns dias sem tomar banho, com um galo de briga nas costas, uma mochila, com um cobertor dentro, e mirando na rua, ali na Tiradentes, quem eu ia multar. Opa, aquela tia ali mesmo. Boa tarde, senhora, tudo bem? Eu estou passando por uma situação difícil, arruma R$1 para mim. Eu mirando alguém para que eu fizesse isso. Eu escutei assim, e daí, missionário? Ai, ai, ai. Missionário é para acabar. Falei, Senhor amado. Olhei para trás, o negão. Falei, ô pastor Beethoven, firmeza? Ele falou, eu estou, e você? Eu falei, eu estou bem. Dormi na calçada, tudo sujo. Dia sem tomar banho, querendo pedir dinheiro para os outros para usar droga. E o que eu disse? Eu estou bem. Ele falou assim, filho, eu tenho uma nova comunidade, você não quer ir para lá? Eu falei, não. Não quero, já passei por 1000 comunidades, estou suave. Não quero saber. Para mim, não dá certo. Ele falou, dá sim, filho. Então vamos fazer assim? Está morando aonde? Na rua. Ele falou, eu tenho uma casa em Piraquara. Vai morar lá? Eu falei, pastor, eu estou fumando pedra. Ele falou, eu não perguntei. Vai morar lá. Tem um chuveiro, uma cama, tem uma geladeira, tem um fogão. Vai lá, cara. Pelo menos você dorme numa cama. Eu falei, é sério? Ele falou, Eu falei, demorou. Fui na casa dele, fiquei lá alguns meses, e daí eu falei, eu já estou dentro de uma casa de volta. Porque eu tinha saído dentro de uma casa para ir para a rua, para fumar pedra. Falei, agora estou dentro de uma casa, então vou parar de fumar pedra. Falei, pastor, no dia 4 de setembro de 2017, eu falei, pastor, eu vou derrubar isso aqui, pastor. Já dei uns 5 chutes nele. Eu dei uns 5 chutes aqui no gasofilácio, que até um tempo eu não sabia falar, eu falava o Pôncio Pilatos. E eu falei assim, 4 de setembro de 2017, falei, pastor Beethoven, ainda tem a vaga para mim? Ele falou, tem. E até aqui me sustentou o Senhor. Até aqui Deus tem me sustentado, cara. Não é fácil para ninguém, irmão. Não é só quem usa droga que tem problema, não. Cada um que está sentado aqui essa noite tem uma dificuldade, tem uma limitação, tem um problema. Eu não é, Samuca? Nós paramos de usar droga, foi ou não foi, Samuca? Mas tem BO ainda ou não tem? Só que até aqui me sustentou o Senhor. Até aqui Deus tem me trazido, Deus tem me guardado, Deus tem transformado a minha vida. E eu tenho tido a oportunidade de entrar na casa da minha filha, ser muito bem recebido por ela. Hoje almocei lá com ela. Ela falou, pai, vem almoçar comigo, hoje é dia dos pais. Falei, demorou, vamos que vamos. Cheguei lá, eu chamo meus netinhos, os piazinhos, chamo de Brasinha. Estava lá os Brasinha do vovô e a menininha, que é maiorzinha, eu chamo da Bolotinha. E a Bolotinha do vovô estava lá. E eu falo assim, quem que é a Bolotinha do vovô? Ela fala, eu. Os Brasinha ainda não falam, só dão uns gritinhos. Mas hoje eu tenho esse privilégio. Né? O irmão falava assim, trabalho difícil. Anunciar o evangelho é difícil. É difícil, cara. Estender a mão para o ser humano é difícil. É ou não é, irmão? Fala real, cara. É difícil, porque muitas vezes o ser humano é ingrato. E o ser humano não é mesmo ingrato. Está na natureza humana. Por isso que nós precisamos alimentar a natureza espiritual na nossa vida, para que esse sentimento de gratidão possa fazer parte verdadeiramente da nossa vida. E que nós possamos olhar para o Senhor e falar, obrigado, Jesus. Porque mais um dia
Eu acordei e levantei. Mais um dia eu trabalhei. Terapêutica é embaçado. Mas alguém teve essa paciência comigo um monte de vezes, tá ligado, pastor? Então, quando eu estou quase sem paciência, eu saio de perto, eu vou lá, eu acalmo minha cabeça, depois eu volto, dou um abraço no cara, falo, cara, você é uma benção. É xarope, mas é uma benção. Pensa num cara sarna, é você, mas é uma benção. Estou profetizando, ainda falo assim. Estou profetizando, hein? Familiar, eu quero dizer a vocês que eu me senti muito honrado quando o pastor Carlos me convidou para estar aqui hoje. Ele pediu para que eu viesse e desse um breve testemunho, e eu já o fiz. De como eu estava e o que Deus fez na minha vida, que são aquelas grandes maravilhas. Eu quero agradecer a vocês pela atenção, mais uma vez ao pastor Carlos por ter me convidado. Eu gostaria de orar com você. Pode permanecer do jeito que você quiser, sentado, em pé, deitado, rolando pelo chão. Fique à vontade na presença do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, no nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, nesta noite, Senhor Deus, eu uno a minha fé, a fé desses irmãos que aqui estão, eu uno a minha fé, a fé desta igreja, papai, e venho pedir que o Senhor dê ordem aos Teus anjos a nosso respeito. Senhor Deus, se porventura, nesta noite aqui, nesta igreja, existe alguém, papai, que está passando aí por alguma dificuldade, com qualquer substância química que seja, eu conversava com o irmão ali agora há pouco, ele falava, lá é só droga ou é álcool também? Álcool também é droga, cigarro também é droga. Papai, se no nome de Jesus, na família de alguém, ou alguém que está aqui presente nesta noite, existe essa situação, que cai por terra e bate em retirada, no nome de Jesus, porque o nome de Jesus é poderoso. O sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz tem poder e é de alto valor. Por isso, papai, eu declaro esta vida mais do que liberta pelo sangue de Jesus. Assim eu oro, agradeço e abençoo no nome de Jesus. Amém. As palmas louvam ao Senhor, louvado seja Deus.